o Vale Concurso, seu canal aí diário com dicas, novidades aqui no Telepresencial. Hoje esse Telepresencial aberto aí, último dia, penúltimo na verdade, dia de estudos para o concurso da Polícia Penal de Minas. Vamos então aqui trazendo a nossa última aula do Telepresencial, você que acompanhou aí com o Telepresencial e nos acompanha, vamos continuar com ele a partir de segunda-feira, voltados agora exclusivamente para o sócio educativo. Tentando sempre aqui trazer aquilo que cai nos dois, porém hoje, como a prova já é domingo agora, hoje vou trazer aqui apenas a lei de execução penal. Então é uma lei aí que só cai na Polícia Penal de Minas, mas a partir de segunda-feira, aí nós vamos trazer aí todo o conteúdo do sócio cativo, o SINASE, o ECA, os direitos humanos relacionados à criança e adolescente, e outras matérias também, informática, que é cobrado no sócio cativo, enfim, bacana? Galera, bora lá então. Antes de mais nada, quero desejar para você uma excelente prova, que você vá com tranquilidade. Não é porque é um processo seletivo que você vai de qualquer jeito. Então vai com tranquilidade, com paciência. Professor, não é concurso, estou indo por ir, né? Meu foco mesmo é outro, meu foco é o sócio educativo, ou meu foco é um concurso em outro estado, concurso federal, município, não importa. Vai, dá o seu máximo, coloque em prática tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você se dedicou, beleza? A prova melhorou bastante a condição da porcentagem, então agora você precisa tirar 50% e não zerar nenhuma questão, apesar que nós temos ainda a concorrência. É uma possibilidade de trabalhar já no mês de janeiro, final de janeiro e início de fevereiro, tem essa possibilidade muito grande e assim, ajuda bastante, uma remuneração aí de um pouco mais de R$ 5.000. Então é uma ótima saída, principalmente para quem está desempregado ou ganha bem menos do que isso. Beleza? Então assim, não perca essa oportunidade, não vai de qualquer jeito não. As questões da banca FGV são questões grandes, bem elaboradas e muito interpretativas. Então são questões aí que vão exigir de você uma leitura paciente, tranquila, que você possa interpretar de fato a questão. Geralmente vai cobrar a letra da lei, porém vai te exigir uma interpretação aí, que você consiga identificar o que ela realmente está querendo de você. Bem tranquilo, tá, galera? Então leia com tranquilidade, leia com paciência. Às vezes é um texto muito grande, às vezes coloca textos grandes e no final das contas ela só quer lá a letra da lei mesmo. Não se assuste com essas questões, principalmente direitos humanos. Eu tô apostando nisso aí, uma prova um pouco com muitas páginas, digamos assim, com muitas páginas, mas vai ser uma prova bem tranquila, beleza? Colocar aqui para você, vamos então aí, tivemos percorrendo aí o nosso material tudo resumido, para quem adquiriu aqui, muito obrigado, galera. É um material aí muito barato, se você for analisar o quanto esse conteúdo traz para você. Então nós fizemos aí esse pacote de resumos para a Polícia Penal, para o sócio educativo e demais concursos por aí. É um projeto que eu fiz lá no início para a Polícia Penal e deu muito certo. Então deu muito certo, o pessoal gostou muito. A atividade minha é na Polícia Penal, sou policial penal de carreira, dou aulas aqui no Vale Concurso, mas resolvi fazer esse resumo aí, francamente, é mais para ajudar de alguma forma. A gente tem que, também não pode entregar de mão beijada, a gente tem que cobrar alguma coisa também, porque tem que valorizar o nosso trabalho, mas é um preço muito pequeno. Se pegar R$19,90 aí, essa vasta quantidade de resumos, o ideal nos seus estudos, sinceramente, é que você pegue, estude e faça os seus resumos, faça resumos. Só que às vezes a pessoa não consegue, não tem tempo, ou até consegue, mas quer pegar um resumo diferente, quer ver o resumo de um colega, quer ver como é que é, e é isso que eu fiz aqui. Então eu peguei várias legislações aí na qual eu dou aula aqui no Vale Concurso, e algumas outras também, como por exemplo o direito administrativo, e trouxe de uma maneira resumida aí. Espero que ele possa ajudar você também, foram mais de 200 questões, mais de 250 questões aí dentro desse resumo, beleza? E é nele que eu vou pautar aí a nossa lei de execução penal hoje, tá? Amanhã temos aí também o vídeo do Vale Tudo, Serão aí mais de 8 horas de aula para você. Então começa amanhã às 8 horas da manhã. Então amanhã às 8 você tem um encontro marcado com a gente aqui. É 7 ou 8 horas, tá? O pessoal tá programando o horário lá. E aí vai ter todo o time da aprovação aqui do Vale Concurso. Professor Fraga com as legislações extravagantes, professora Nayama com direitos humanos, Volner no penal, raciocínio lógico com Dene, Angélica no português. Todo mundo para você, o Magno, Maiara,
que trabalha comigo lá em policial penal também, tudo isso aí, não perca, galera, não percam, a semana vale tudo, semana não, né, o vale tudo, alguns concursos a gente faz a semana, amanhã vai ser o dia do vale tudo aí, é as nossas apostas finais, mais de 8 horas de aula para você aí, para você focar na Polícia Penal de Minas Gerais, beleza? E aí eu falei lá no Vale Tudo, eu falei algumas coisas aqui da Lei de Execução Penal. Então as coisas que eu não falei, né, não falarei na verdade, que eu ainda não gravei, vou gravar essa aula ainda, né, mas já tenho aqui o que eu vou colocar para vocês, vou falar com vocês aqui hoje, beleza? Então, deixa eu colocar na tela aqui para você. Vamos primeiramente falar sobre o trabalho. Essa parte é importante, até coloquei questão de prova aí lá no resumo, né? Então você tem o trabalho aí, né, as regras gerais do trabalho. Tem 3 pontos importantes do trabalho. Primeiro, que o trabalho ele não está submetido à CLT. Então, galera, é bom demais contratar um preso. Se eu tivesse uma empresa privada, eu tentaria abrir uma empresa próxima a uma penitenciária. É uma maravilha, lá onde eu trabalho, né, vai uma Kombi buscar preso lá, é mais de 20 presos que trabalham numa empresa lá. Então, assim, é uma maravilha. Por quê? Para o empregador é ótimo. Ele não assina carteira, ele não paga 13º, ele não paga férias, e ele pode pagar, inclusive, menos que um salário mínimo. Ele pode pagar até 3/4, ele não pode pagar menos que 3/4 salário mínimo. Então, as regras gerais são essas, né? Não está submetido a CLT, não tem fundo de garantia, não tem ali aquela multa dos 40%. É bom demais contratar um preso, tá? É uma maravilha contratar um preso. Aí é claro, né? Tem a contrapartida disso, né? Que é uma pessoa em desvio de conduta, e aí você vai ver até quanto que isso é bom para sua empresa, né? Geralmente as empresas que contratam são trabalhos mais braçais, trabalhos mais brutos, que o cliente final, ele nem sabe quem é o funcionário. Você pega, por exemplo, um estoquista de um supermercado, você não vê essa pessoa. É porque algumas pessoas ainda têm esse preconceito, essa discriminação. Já pensou? Você chega numa padaria, pô, mas esse sujeito está preso e está aqui me atendendo? Está aqui pegando lá, fatiando lá a mortadela? Agora, aquele padeiro que está lá no fundo da loja e ninguém vê, esse a empresa contrata toda hora, tá? Então, tem essa grande vantagem. Ele não está sujeito a CLT, né? Ele não pode receber menos que 3/4 do salário mínimo, é o ponto-chave, é o ponto importante. Só que isso aí, né, cai muito em prova. Como isso cai muito em prova, talvez a banca nem venha a cobrar isso aí, porque já cai muito em prova, né? Então ela talvez tenta trazer alguma coisa mais específica e um pouco mais, né, diferente disso tudo. E aí nós temos o trabalho interno. Tem 2 formas do preso trabalhar. Você tem a unidade prisional, beleza? A unidade prisional, né? Tá aqui a cela. Né? Os presos que trabalham dentro da unidade prisional chamamos de trabalho interno. E aqueles presos do trabalho externo é que trabalham na rua, né? Digamos na rua. É um preso do trabalho externo. No trabalho interno, qualquer preso pode trabalhar. Você está preso? Pode trabalhar trabalho interno. Porém, quando ele é condenado, tá? Quando ele está aqui condenado, ele é obrigado a trabalhar. Obrigado a trabalhar. Beleza? Não confunda obrigatório com forçado, tá? Obrigado a trabalhar na medida das suas aptidões e etc. Porque a Constituição fala que é proibido trabalhos forçados. Bacana. O preso provisório, ele já não está obrigado. Ele não é obrigado a trabalhar, tá? Não é obrigado a trabalhar. Porém, o provisório só trabalha interno. Beleza? Quem vai trabalhar externo é o preso condenado. Então, o preso condenado, ele pode trabalhar de maneira externa. O provisório não. O provisório só trabalha dentro da unidade prisional, conforme você está vendo aí no nosso material. Tá? Então, ele é obrigatório para o condenado e facultativo ao provisório, e o provisório só trabalha no interior. Tá? E o externo? Como ele é proibido para o provisório, o semiaberto e o aberto podem trabalhar em qualquer lugar. Então, você tem aqui o preso condenado, você tem aqui as regimes, né? Tem o aberto, o semi-aberto e o fechado. Beleza? O aberto, o preso que está no regime aberto e no regime semi-aberto, ele pode trabalhar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ele pode trabalhar lá na padaria, ele pode trabalhar na obra pública, ele pode trabalhar em qualquer lugar. Bacana?
Essa é a regra do aberto e semiaberto, ou seja, qualquer lugar. Pode dar aula aqui no Vale Concurso. Agora, o preso no regime fechado é essa que é a regra, né? É essa que é o X da questão. O preso do regime fechado, ele só pode trabalhar em obra pública. Obra pública. Se eu quiser pegar um preso do regime fechado e trabalhar numa outra obra, pode? Não. Só na obra pública. Veja bem, ó, só obra pública com no máximo 10% do total de funcionários da obra. Então, por exemplo, eu vou ali construir uma ponte na cidade de Belo Horizonte. É uma obra pública, a prefeitura que vai construir essa ponte. Independente se é uma obra pública do município, do estado ou da União, a obra tem que ser pública. No caso, né, essa obra pública é do município de Belo Horizonte. Nesse caso, essa obra pública, ela pode utilizar preso? Pode. Serão necessários 1.000 homens para construir essa ponte. Então, eu vou ter, no máximo, 10% desses 1.000 homens, que no caso aqui seriam 100 presos. Beleza? Então, leva para a sua prova. Isso é muito importante. Além disso, pessoal, essa obra pública, ela pode ser administrada por uma empresa privada. Então, não necessariamente precisa ser a prefeitura que esteja construindo, né, de fato, mão na massa dessa ponte aí. A prefeitura ela pode contratar uma empresa, onde essa empresa ela vai construir a ponte, uma empresa privada, porém a obra em si tem que ser pública, beleza? Essa que é o ponto-chave, o ponto fundamental aí, a regra, né, básica aí da questão do trabalho externo para você levar para sua prova aí. Fechou? Bom demais? E aí, né, quem autoriza é o diretor e terá que ter cumprido no mínimo um sexto da pena, e eu vou revogar se ele cometer qualquer tipo de crime ou falta grave. Aí toma cuidado aqui, porque não necessariamente tem que ser um crime doloso. Nós temos lá as espécies de crime, né? O doloso e o culposo. O culposo aqui é um crime menos grave, você não teve ali a intenção, digamos assim. A banca ela vai colocar para você, por exemplo, que vai revogar o trabalho se ele cometer apenas crime doloso. Está errado. Se ele cometer um crime doloso, ou seja, ele cometeu um crime sem querer, ele também perderá aí essa oportunidade de trabalhar. Bacana? Fica ligado então que a parte do trabalho, ela realmente tem uma tendência muito em prova. E aí nós temos, né, a questão aí, ó, o trabalho tem caráter produtivo, jamais um trabalho tem caráter punitivo. Você não coloca um preso para trabalhar no sentido de punir ele. Olha, eu vou colocar você trabalhar porque eu quero tornar a sua vida pior, né? Quero atrapalhar a sua vida, quero que você sofra aqui dentro. Não, você coloca um preso para trabalhar, por quê? Porque é uma mão de obra parada ali. Você tem uma mão de obra parada, então eu vou produzir mais com essa mão de obra parada. É um trabalho, é algo educativo também, então eu vou ali melhorar, né, a questão ali da sua educação. Eu vou te dar uma instrução para que você possa, de fato, quando sair lá fora, saber, né, algum ofício. E a prestação de serviço à comunidade, ela não é remunerada, tá? Não é remunerada. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Ou seja, fica na mesma aqui, tá? Então, maior de 60, deficientes físicos ou doentes, são obrigados a trabalhar se forem condenados? São, só que na medida das suas aptidões. Então, por exemplo, eu tenho lá um cadeirante, né? O cidadão ali, ele anda de cadeira de rodas, ele não tem a locomoção ali pelos membros inferiores. Mas ainda assim ele pode ser obrigado a trabalhar? Pode, em algum trabalho que dê para ele fazer, que seja de acordo com as suas limitações. Está vendo a diferença do trabalho forçado e obrigatório? Eu tenho um idoso de 70 anos, eu tenho que obrigar ele a trabalhar? Sim, na medida das aptidões dele, de 70 anos. Eu não posso colocar uma atividade que ele não dê conta. Tá? Então é mais ou menos isso. É por isso que o trabalho não é forçado, né? Ele é obrigatório. Beleza? Além disso, né, é uma jornada de 6 a 8 horas, com descanso domingos e feriados. A banca põe muito aqui sábado, né? Ela aumenta aqui e coloca a palavra sábado. Beleza? Nós temos agora deveres e direitos. A banca gosta de fazer muito. Não é tão comum a FGV fazer isso, mas a banca faz muito trocar entre direitos e deveres. Deveres é o que você tem que fazer, direitos é um direito seu e pronto, né? Os presos, vocês vão trabalhar lá na unidade prisional, eles gostam muito de dizer que eles têm direitos, mas eles esquecem que eles têm deveres. Me ajuda aí, né?
Se você concorda comigo, dá o like aí, ó. Pessoal, preso não tem só direito, tem que ter dever também, e muito mais. Você chega para um preso lá e fala assim, ô preso, você dá uma determinada ordem para ele. Aí ele fala assim, ô professor, ô professor, ô senhor, lá eu não sou professor, lá eu sou o senhor Fraga, né? Ô senhor, eu estou aqui pagando a minha pena na disciplina. Estou pagando a disciplina. Fala com ele, seu preso, você pagar a pena na disciplina não é nada demais não, isso é um dever seu. Você de fato tem que pagar a sua pena na disciplina mesmo. Você tem que ter uma conduta disciplinar, porque se você não tiver, é problema para você. Então você não está fazendo nada demais, não. Você está querendo que eu te dou o quê? Você está querendo que eu te dou um parabéns por você pagar a pena na disciplina? Então, meu amigo, se você está pagando a pena na disciplina, o problema é seu. Tem que pagar mesmo. Porque o primeiro dever dele é justamente comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Então você fala assim, o preso fala assim, ô, seu Fraga, estou pagando a minha pena de boa, estou quieto aqui, pagando a minha pena de boa. Ou seja, você não precisa me falar isso, isso é um dever seu. Se você não pagar ela de boa, na linguagem popular da cadeia, você estará cometendo aí uma infração disciplinar prevista aí na Lei de Execução Penal. Além disso, obediência ao servidor, tem que obedecer às ordens do servidor, e é uma coisa que acontece direto, o contrário disso, a desobediência é muito grande dentro da unidade prisional, urbanidade e respeito no trato com os demais condenados, conduta oposta aos movimentos individuais, execução do trabalho, tá vendo? Então aí, neste caso, é mais para o condenado, esse é um dever apenas do condenado, não cabe ao provisório, indenização à vítima, aí nós temos lá uma sequência para indenizar a vítima, a indenização do Estado, quando possível, das despesas, higiene pessoal e conservação dos objetos de uso pessoal, tá? Aí o ponto-chave aqui principal é justamente o fato da obrigação aí da execução do trabalho. Aí ele tem alguns direitos, aí os direitos ele sabe na ponta da língua, e ele cobra todos os direitos dele. Então ele tem o direito à alimentação suficiente e o vestuário, que é que entra naquela assistência material, lembra lá? O M de material, o E de educacional, o S de saúde, o S de social, J de jurídico e R de religioso. É o mnemônico Mestre Júnior, Então, alimentação suficiente e vestuário. Entra dentro da material, da assistência material. Atribuição de trabalho e sua remuneração. Aqui entra um pouco dentro da educacional, Previdência social, dentro da assistência social aí, constituição de pecúlio, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. Por que esse eu tachei de amarelo para você aí, ó? Porque esse pode ser suspenso. Então esses que estão de amarelo, eles podem ser suspensos. O direito do preso jamais poderá ser retirado, retirado ali de maneira permanente. Então você pode retirar ali de uma maneira temporária, ou seja, suspender esses direitos. Então cuidado aí, tá? Você pode tirar, mas por um período, num determinado período. Aí tem várias outras assistências, atividades profissionais, assistência material, que meio que ele repete, algumas assistências que já está dando aí. Temos aí proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, entrevista pessoal e reservada com o advogado. Inclusive essa entrevista com o advogado aqui, ela não pode ser gravada, tá? De forma alguma pode ser gravada. O preso que está no RDD, regime disciplinar diferenciado, se ele receber uma visita, você pode monitorar essa visita. Agora, com o advogado, jamais. Você jamais poderá aí monitorar uma entrevista entre preso e advogado. Chamamento nominal, ou seja, chamar pelo próprio nome. Aí nós temos uma outra de amarelo aí antes do chamamento nominal, que é a visita do cônjuge, companheiro, parentes e amigos em dias determinados. Quem vai determinar isso aí? O REMP. Temos ainda a audiência com o diretor. Temos a representação e petição de qualquer autoridade. É o direito de você peticionar. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência também pode ser retirado dele. Cuidado, ele não tem o contato do mundo exterior através de rádio, televisão, internet. Não, a rádio e a televisão pode ser uma regalia prevista lá no REMP, mas não é um direito do preso ter acesso a jornais na televisão, a rádio, etc. Não é um direito dele, é uma regalia, então esse você pode tirar permanente, tá?
O que ele tem direito aqui é justamente da correspondência, né? Ele poder ler aí, ou meios de informação que não comprometam a moral, né? Um jornal, por exemplo, ali, uma revista, tá? Aí poderia sim. Atestado de pena, esse atestado de pena é uma vez ao ano, né? É anual, emitido anualmente aí, é uma competência do juiz. Bacana? Então esses são os direitos. Os destacados podem ser suspensos, como eu falei com vocês aí, tá? Todos os presos, eles estão obrigados a se submeter a essa disciplina, sendo que no que couber ao provisório. Tem algumas coisas aqui que não cabe ao provisório. Bacana, pessoal? Vamos então agora nas faltas disciplinares e no RDD. Então, é outro ponto importante. Existem 3 tipos de falta na lei de execução penal. Nós temos as faltas leves, médias e graves. O preso, ela é classificada entre leve, média e grave. As faltas leves e médias estão previstas no REMP. Então, aqui na lei de execução penal, nós só temos as graves. A lei de execução penal, ela não traz aí as faltas, leves e médias. A legislação local é quem vai definir quais são as faltas leves e médias, ficando apenas aí as faltas graves aqui na lei de execução penal. Beleza? Então, a classificação, é o primeiro ponto aí, da LEP, né, da Lei de Execução Penal, e temos aí o RDD. O RDD é uma modalidade de punição. Temos algumas punições aí previstas. Toma cuidado que o RDD, o REP, né, o Regulamento de Normas e Procedimentos do Sistema Prisional, ele foi extraído da Lei de Execução Penal. Então tem algumas coisas, né, que o legislador estadual que fez o REP, o cidadão que fez o REP, ou o grupo de pessoas que fizeram o REP, eles deveriam ter feito o quê? Atualizado esse REP. Toda lei, ela sofre atualizações. Então, se uma lei federal, ela foi alterada, você tem que vir aqui e atualizar as leis locais, conforme aquela lei. Se a Constituição for atualizada, você tem que vir cá e atualizar, senão aquela lei fica inconstitucional. Então, o REP hoje, ele está contrário à Lei de Execução Penal no RDD, porque o REP não foi alterado. Então, a redação do REP, você esquece. Se a banca cobrar a redação do REP, está errado. Provavelmente seria uma questão aí passível de recurso ou de anulação. Tá? A redação correta é a da Lei de Execução Penal. Antigamente, o prazo do REP, do RDD, era de 360 dias. Então, o que é o RDD? Você tem aqui um preso. Ele cumpre, né? Ele cumpre aqui, ó, ele está de cara amarrada. Ele cumpre a pena dele, bacana, né? Beleza. Ele tem todo um conjunto de regramentos, né? Quantidade de visitas que ele pode receber, o banho de sol e etc. Porém, se ele for para o RDD, ele ficará assim, ó, triste. Por quê? Porque o RDD é um pacote de coisas que vão acontecer que vão piorar, vão agravar a execução da pena desse preso. Então, se ele for aqui para o RDD, por exemplo, né? Primeira coisa, o banho de sol desse preso aqui é no mínimo 2 horas. No mínimo 2 horas. Então, esse sujeito aqui, quando ele vai para o banho de sol, ele pode ficar 5 horas? Pode. Problema não. Agora, esse aqui é 2 horas. Não pode ser nem mais nem menos. Ele fica 2 horas. Beleza? Esse sujeito aqui é mínimo 2. Aquele lá é 2 horas. Esse aqui pode tirar o banho de sol, pode ir para o banho de sol com várias pessoas diferentes. Com os colegas de cela, os colegas da cela vizinha e tudo mais. Esse aqui, apenas 4 pessoas. Com grupos de organizações criminosas diferentes, tá? Apenas 4 pessoas. Dentre outros, né, outras características aí do RDD que nós temos aí. Coloquei para você que o RDD, a maioria é 2. Então aí, ó, a duração máxima de até 2 anos. Então, eu coloquei esse sujeito aqui no RDD. Quem coloca o cara no RDD? É o juiz, tá? A pedido, a requerimento do diretor ou de ofício. Então, o juiz é quem coloca o sujeito no RDD. O juiz colocou esse camarada aqui. Ele ficou
2 anos. Antigamente ele ficava no máximo 360 dias. Agora ele pode ficar até 2 anos. Passou 2 anos, as condições impostas para ele para o RDD permanecem. Então o juiz pode prorrogar a ida dele aqui? Pode. Aí prorroga por mais quanto tempo? Prorroga por mais vários períodos sucessivos de 1 ano. Eu posso prorrogar 1 ano, depois passou 1 ano, eu posso prorrogar mais 1 ano. Eu não prorrogo por igual período, tá? Não é 2 anos prorrogar por igual período. Eu posso prorrogar 10 vezes seguidas, né? Eu prorrogo 1 ano, passa mais 1 ano, eu prorrogo mais 1. E na hora que pensa que não, o preso já está em 10 anos que ele está no RDD. Posso, desde que as condições de permanência dele permaneçam, tá? Desde que ele ainda permaneça, né? Como condição de continuar, permanecer de fato no RDD. Então a duração máxima de até 2 anos. Recolhimento em cela individual, visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, com duração de 2 horas, essas visitas monitoradas, banho de sol de 2 horas, em grupos de até 4 presos, entrevistas, né, monitoradas, exceto com o defensor, participação de audiência, preferencialmente por videoconferência. E aí nós temos então a condição para você colocar, né, um preso aí no RDD. Deixa eu aumentar aqui. Desculpa comentar aqui, a tosse pegou aqui hoje, né? Esse clima aí chove, não chove, e assim por diante. Aqui na região tem chovido, né? Um climazinho bacana, clima bom para ficar em casa, exceto você que vai para a prova no domingo. Então nós temos aqui, ó, quem pode ser submetido ao RDD. Vamos lá. Primeiramente, qualquer preso, né? Tenta colocar isso na sua cabeça. Qualquer preso pode ir para o RDD, quer seja ele condenado ou provisório, nacional ou estrangeiro. Tá? Então o preso acabou de chegar na unidade, ele tem um dia que ele está na unidade, ele pode ir para o RDD, ele não foi nem condenado ainda, nem foi para o juiz ainda lá para bater o martelo, pode, ou também se foi condenado, beleza? Ele pode ir para o RDD. Hoje tá difícil aqui, viu? Tá tossindo muito. Tá. Então, desde que ele tenha aqui, ó, cometido crime doloso que ocasione subversão à ordem ou disciplina, galera, não importa qual crime doloso, tá? Não é crime hediondo, é um crime doloso. Então ele pode ter cometido um mero furto. Ele foi lá e furtou um pão, né? Um Marrocos lá, um pão, né? Linguagem popular na cadeia, um Marrocos. Ele furtou um Marrocos lá na hora do banho de sol. Eles estavam comendo pão, um furtou do outro. Aí quando o outro chegou, não viu, cadê meu pão? Alguém furtou. Quem furtou? Foi o Joãozinho ali, ó. Aí nisso, os presos começaram a pancadaria no pátio e isso trouxe uma subversão à ordem. Ou seja, um crime doloso, ele teve a intenção de furtar, que no final cometeu, né? Assim, é um exemplo bem estranho, que provavelmente jamais o preso vai ser submetido a um RDD por simplesmente ter furtado um pão. Mas para você entender o quanto que uma banca pode cobrar, ela pode colocar um mero caso desse. Então quando a gente acha que o preso vai para o RDD, é coisa grave, absurda. Né? De acordo com a lei, não. De acordo com a lei, você pode ter cometido um crime, assim, entre aspas, banal, né? Um crime mais brando, mas ainda assim trouxe uma subversão à ordem, beleza? Você pode simplesmente, hoje está difícil aqui, pessoal, você pode simplesmente ter cometido um crime aqui contra a honra, xingado um outro preso, né? Ah, seu vagabundo, né? Uma calúnia, uma difamação, uma injúria. E isso, né, que são crimes com uma pena bem branda e pode causar aí uma subversão da ordem. Então você causou subversão da ordem no crime doloso, ou ainda, você não cometeu crime nenhum, simplesmente apresenta risco à ordem e segurança do vestimento da sociedade. Então digamos que você chegou lá na unidade, é o seu primeiro dia na unidade, e você apresenta um risco na segurança da unidade. Você é um líder de uma facção criminosa, ou você é o Robinho, né? Você é o Robinho, e ali tem uma grande chance deles matarem o Robinho, deles pegarem ali o Robinho de refém, querem exigindo da família lá fora um dinheiro, né? O Robinho aí que está sendo condenado a um crime na Itália, vamos dar um exemplo dele aqui, que ele está mais na boca do povo, ou um João de Deus, que estava sendo condenado, aí não sei se foi condenado, como é que ficou,
que são crimes de estupro que ele cometeu, crimes sexuais, e aí a unidade quer matar ele lá dentro, o pessoal quer matar ele lá dentro. E ele está causando problema, assim, na segurança. Né? Ou nós vamos matar ele aqui, nós vamos quebrar tudo. Ou num líder aí de facção, como eu falei. Então, o fato, simplesmente, ele não cometeu, né, nada de errado ele lá dentro, né? Eu falo nada de errado a partir do momento que ele pisou lá dentro. O que ele cometeu antes é passado. Você não pode aplicar uma pena disciplinar a um preso pelo crime que ele cometeu no passado. Você vai punir ele administrativamente do momento que ele entrou adiante. O que ele fez no passado, ele responde perante a justiça criminal. Aqui nós estamos falando de pena administrativa. Então aí, ele entrou, não cometeu nada e mesmo assim ele pode ir para o RDD. Ou ainda, fundadas suspeitas de envolvimento ou participação em organizações criminosas, tá? Ele vai para o RDD. Bacana, galera? Então, nesse caso aí, leve para a prova, né? Tem uma grande possibilidade aí de te perguntar, né, quando um preso pode ser submetido ao RDD. Temos então também aqui as sanções que poderão ser aplicadas. Como eu falei com vocês, né, do RDD, além delas, além do RDD, que é a mais grave, nós temos a advertência verbal, que é aplicada pelo diretor, a repreensão também pelo diretor, suspensão ou restrição de direitos. Lembrando que essa suspensão ou restrição de direitos é de no máximo 30 dias, também o diretor. Isolamento na cela até 30 dias, não podendo ser 10, aliás, podendo ser 10 preventivamente. Também tem que comunicar ao diretor aqui, quem aplica é o diretor, mas comunica ao juiz e o RDD. Aqui é o seguinte, essa de 30 dias, digamos que o preso matou o outro, né? O preso foi lá e matou o outro, pegou a faquinha, né? E matou esse camarada aqui, beleza? Matou. Eu vou deixar ele na cela com mais 20 presos? Mais um monte de preso? Não vou deixar, né? Eu vou pegar esse cara aqui e vou isolar ele. Isolar ele, enquanto eu faço a apuração. Por quê? Pode ser que não é um cara agressivo, pode ser que esse cara aqui queria matar ele e ele, para se defender, matou antes. Ou pode ser que ele, de fato, é um criminoso, quanto mais, e quer matar todo mundo. Só que o processo demora. Então, se eu levar ele perante o conselho disciplinar, né, da unidade prisional, ter que fazer o julgamento administrativo, tudo isso demora. Então, eu posso isolar ele de maneira preventiva. Esse isolamento é de quantos dias? 10 dias, até 10 dias. Porque entende-se que aqui eu vou seguir com o conselho disciplinar, com o processo administrativo disciplinar. Ok? E aí, se caso ele for condenado nesse processo, ele pode pegar até 30 dias de isolamento. Beleza? Até 30 dias de isolamento aí. Lembrando, né, que esses prazos são diferentes para a regra de Mandela, né? Então é importante também você levar aí as regras de Mandela. Tá? Fechou? E o RDD, somente juiz. Diretor não coloca ninguém em RDD. Diretor não tem competência para colocar um preso no regime disciplinar diferenciado. Beleza, pessoal? Não vou falar aqui, desculpa, não vou adentrar tanto para os órgãos, né, da execução da pena, tá? Eu vou colocar mais para você aqui com relação aos estabelecimentos prisionais. Vamos ver detalhes aqui que está caindo um pouco mais em prova. Então vamos ver aqui, ó. Estabelecimentos penais, principais informações. Primeiro, a mulher e o maior de 60 anos, separadamente, né, ou seja, cada um num estabelecimento, serão recolhidos nos estabelecimentos próprios e adequados à sua condição pessoal. Beleza. O mesmo conjunto arquitetônico pode abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Ou seja, eu posso ter aqui uma penitenciária onde eu tenho homens e mulheres. Só que, né, que é um complexo penitenciário. Tem vários desses aí no Brasil. Só que nesse complexo, a ala masculina fica aqui, a ala feminina fica aqui, né, separado. Eles não têm contato ali, né, não se veem. Os estabelecimentos destinados à mulher terão um berçário onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los no mínimo até 6 meses de idade. Nesses estabelecimentos serão mulheres, né, agentes femininas nas dependências internas. O preso provisório ficará separado do condenado
e o primário também em seção distinta dos reincidentes, tá? O condenado o condenado no regime fechado fica na penitenciária, vamos colocar aqui no quadro, né? Fica mais rápido, mais fácil aqui. Vamos tirar essa galera que matou e que morreu aqui, ó. Nós temos aqui a penitenciária, que é para o preso no fechado. Nós temos aqui a colônia agrícola, né? Colônia agrícola, que é para o semiaberto. Nós temos aqui, ó, a casa do albergado, que é para o aberto. E nós temos a cadeia, que é para o provisório. Seria basicamente isso, né? Tem ainda o hospital, né? Hospital psiquiátrico, que é para medida de segurança, beleza? Os inimputáveis, né? Seria basicamente isso. Então aqui a penitenciária, esse foi o modelo feito pela Lei de Execução Penal, que se funcionar de fato, fica bacana. Pô, vamos dividir aqui, né? O fechado entende-se aqui que é um preso mais perigoso, ou cometeu um crime mais grave, e ele vai ganhando a sua progressão, ou ele já inicia no semiaberto. Se ele já iniciou no semiaberto, provavelmente foi um crime mais brando. E aí, olha, veja bem se a Lei de Execução Penal funcionasse na prática. O cara pegou 20 anos de cadeia, regime fechado. Ele ficaria aqui um certo tempo. Digamos que ele tivesse lá uns 12 anos a cumprir ainda. Ele iria para o semiaberto. Aqui no semiaberto, colônia agrícola, industrial ou similar, ele aprenderia um ofício, aprenderia uma atividade rural, né, uma atividade industrial, e aí ele poderia inserir no mercado de trabalho. Ele seria um preso produtivo, estaria, né, faturando aí para quando sair, e na casa do albergado, ele já estaria com um pé na rua. Ele estaria numa casa onde ele pode trabalhar, contribuir com a sociedade, trabalhar inclusive aqui na carteira assinada, né, entre outros aí, já vai trazer menos custo para o Estado. Entendeu? Então olha que bacaninha, que legal. Então aqui, ó, ele já está com o pé na rua, um cara mais restaurado e etc. A ressocialização da pena de fato aconteceu. A gente sabe que na prática nem sempre isso acontece, né? Na prática, na cadeia tem preso provisório, tem preso condenado, tem preso condenado no fechado, na penitenciária tem preso provisório, então vai ficando essa bagunça. Alguns estados tentam, ao máximo, levar o que está aqui na Lei de Execução Penal, que é no caso de Minas Gerais, né? Mas nem sempre isso acontece, talvez na prática, né? Ou outros estados também não consigam permanecer com isso aí na prática. Ok? Alguns pontos importantes, que a penitenciária de mulheres terá seção para gestante, parturiente e creche para crianças maiores de 6 anos e menores de 6 meses e menores de 7 anos. A penitenciária de homens, e aí é o ponto-chave, né? Faltou colocar a questão de prova aí, porque realmente é uma questão de prova. A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, a distância que não restrinja a visitação. Ok? Então esse ponto aí cai muito em prova. A colônia agrícola, ela tem uma ausência de obstáculos físicos contra a fuga, e o condenado aí pode ser colocado em compartimento coletivo. E a casa do albergado, né, tem pelo menos uma em cada região e fica no centro urbano. Ok? A cadeia pública, cada comarca tem pelo menos uma, não é cada cidade, é cada comarca, e também no centro urbano. Top? Então essas questões dos estabelecimentos prisionais aí aparecem com uma frequência maior em prova. Nós temos ainda, né, eu vou deixar amanhã para vocês esse quadrinho aqui, ó, né, vamos deixar esse quadrinho aqui para amanhã e vamos falar sobre essa progressão de regime aqui, ó, que essa eu não vou falar amanhã, eu vou falar agora com vocês, tá? Então o que acontece? Essa alteração aqui é de 2018, finalzinho de 2018, que está dando uma possibilidade de soltar aqui, de ter uma progressão de regime para a mãe, para a mulher. Então aqui no caso de gestante, ou mãe, ou responsável por criança, ou pessoa com deficiência, né, ela terá que cumprir uns requisitos cumulativos para ganhar a progressão de regime. Ou seja, ela está no fechado, ela vai para o semiaberto, está no semiaberto, vai para o aberto.
Então seriam aqui, ó, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça. Então percebam bem, não é para qualquer mãe. Não basta ela ser mãe. Ela tem que, além de ser mãe, né, ou responsável, enfim, não cumprir essa pena aqui, com violência grave, ameaça à pessoa. Beleza? Além disso, nós temos ainda aqui, ó, não ter cometido crime contra o seu filho ou dependente. Então também aí tem essa outra possibilidade. Tem ainda ter cumprido ao menos esse 1/8 da pena, ele aparece mais em prova, tá, pessoal? Então esse aí tem uma possibilidade maior de se cobrar na sua prova, tá? Esse 1/8 da pena aí. Ser primária e ter bom comportamento e não ter integrado organização criminosa. Beleza, pessoal? Então, assim, eu estou apostando muito nessa progressão de regime aí, porque a gente fala muito daquela progressão do 112, mas às vezes deixa passar essa despercebida. E essa tem caído mais em prova do que a própria 112, tá? Essa tem aparecido um pouco mais do que essa progressão do 112. Essa foi feita no governo finalzinho aí, do governo do Michel Temer. Beleza? Leva para a prova aí que é muito importante também. Bacana, galera? Deixa o like aí. Cadê o like? Deixa o like para o professor ficar feliz aqui. Domingão, um dia de prova está chegando. Polícia Penal. Espero que você faça uma boa prova, tá? Vai com tranquilidade, vai com calma. Fizemos aí todo um trabalho aqui no nosso canal do YouTube com nossas dicas gratuitas, o nosso telepresencial para você. Amanhã temos um Vale Tudo o dia inteiro de dicas para você aí, para a Polícia Penal, né? Espero que você também possa aproveitar todo esse conteúdo para aproveitar o sócio educativo. Pega esse conteúdo, continue estudando. Ficou bacana porque já tem um concurso marcado, então assim, não dá tempo, não dá bobeira. Segunda-feira dá aquele descanso, né? Aquele inchaço na cabeça, né? Toma uma Coca-Cola, um refri, e aí na terça-feira você já volta com tudo, beleza? Já volta com tudo aí para o sócio educativo, é uma boa oportunidade também, tá? Para quem não sabe, o sócio educativo é a mesma remuneração da Polícia Penal, mesmo plano de carreira. Em Minas Gerais é autorizado a portar arma de fogo. A diferença é que na Polícia Penal você trabalha com o vagabundo adulto, no sócio educativo o menor infrator, né? Então não muda muita coisa não. Você vai trabalhar com pessoas no desvio de conduta do mesmo jeito, tá certo? Do mesmo jeito. Você encontra um outro falando, trabalhar com adolescente, estou fora, né? É pior do que trabalhar com adulto. São pessoas que não trabalharam no sistema prisional e nem no sócio educativo. Todo o seu serviço tem coisas ruins. Eu tenho certeza que quando você falou assim, ô mãe, ô pai, eu quero fazer concurso da Polícia Penal. Você está doido, menino? Você está maluco? Vai fazer concurso de Polícia Penal? Vai mexer com vagabundo? Você é doido? Foi o que falaram comigo quando eu fiz concurso da Polícia Penal. E eu te garanto, você não vai se arrepender. Um bom trabalho, né? Tudo feito num procedimento, com segurança. Tem os seus riscos, com certeza. Né? Trabalhei em área industrial há 11 anos e eu vi muito mais risco na área industrial do que na unidade prisional. Isso se você cumprir todos os procedimentos de segurança. Então é tranquilo, galera. Vai com tranquilidade na prova e aproveita aí todo esse estudo para o sócio educativo, tá? Uma oportunidade bacana. E é claro, né, temos o resumo do sócio educativo também. Beleza? Resumo sócio educativo, com o ECA, com o SINASE, com os tratados internacionais de direitos humanos, regra de Pequim, Convenção da Criança, Declaração da Criança, direito administrativo, tudo isso para você. Mas só do ECA eu vou fazer mais de 100 questões comentadas, né? Só do ECA, mais de 100 comentadas para vocês aí, beleza? Vamos então aqui à saída temporária. Então nós temos duas modalidades de saída. Nós temos aqui a permissão de saída e a saída temporária, tá? A permissão de saída concedida pelo diretor. Vamos apagar aqui e vamos colocar então a permissão de saída e a saída temporária. Nós temos duas modalidades de saída, permissão e a temporária. O preso, inclusive, não fala assim, eu tenho aqui a minha saída temporária, não. Ele fala temporária. Ô senhor, amanhã é minha temporária. Ele fala sempre a temporária. Então, a saída temporária e a permissão de saída. A permissão de saída, você tem que lembrar que é para coisas mais urgentes. Opa, aconteceu. Então, o preso tem que sair. Quando é que são essas coisas urgentes? Falecimento de alguém, né? Familiar, cônjuge, companheiro, parente, tá? Falecimento.
Temos aqui ainda tratamento médico. Um preso, por exemplo, ele machucou lá, né? Ele quebrou uma perna. Estava jogando bola lá e quebrou a perna. Então, tratamento médico. Opa, é um caso excepcional, é um caso temporário, entendeu? Ele tem que ir agora. Então, essas são as modalidades aí para você pegar uma permissão de saída. Como é uma coisa rápida, uma coisa temporária, já pensou? Alguém da sua família faleceu, você vai ter que comunicar ao juiz para ver se o juiz concede a permissão de saída ou não. Demora muito. Então, a permissão de saída, quem concede é o diretor. Ele concede, a equipe de escolta pega e leva a pessoa lá. Tá? Sempre na permissão de saída será com escolta. Se o preso estiver no fechado, no semiaberto, no aberto, permissão de saída é sempre com escolta, independente de quem seja o preso. E todos os presos podem pegar. Aqui, ó, condenado, provisório, condenado no fechado, no semiaberto, no aberto, qualquer preso pode pegar a permissão de saída. Já a saída temporária é apenas para o semiaberto. Preso no condenado no semiaberto. Preso no provisório não pega a permissão, não pega a saída temporária. Preso no condenado fechado não pega. Preso no aberto não precisa, porque ele já está com o pé na rua, ele já está na casa do albergado, onde ele pode transitar livremente na rua. Então é o semiaberto. Aí o semiaberto que pega a saída temporária é para visitar a família nessa saidinha de 7 dias. Tá para acabar, né? Tá para acabar. Né? Já foi votada na Câmara de Deputado Federal para acabar com a saída temporária e foi enviado para o Senado. Vamos ver o que o Senado faz, né? Vamos ver. Tomara que esse tenha acaba. Tomara que acaba, né? Não é nem para reduzir, não. É para acabar com essa miséria. E aí vai ser bom demais se acabar com esse trem aí. Eu vou ficar feliz demais, tá? Vou ficar feliz demais. E aí vai acabar com essa saidinha, né? Você sair nos dias dos pais, dia das crianças, né? Já pensou ali? A saída temporária, ela não está vinculada a uma data. Tipo assim, você geralmente, algumas comarcas, os juízes já estipulam datas específicas, mas você pode sair na data que você pedir também. Você pode pedir, por exemplo, para sair nessa data de aniversário, na data do aniversário do seu filho, mas geralmente as comarcas, elas têm datas predefinidas. Já pensou um estuprador de crianças sair no dia das crianças? Né? Vai sair agora. Dia 12 vai sair uma carroçada. Já pensou, né, uma pessoa ali que matou uma criança, matou o próprio filho, o enteado? Ele vai sair em qual dia? No dia das crianças. É uma aberração nessa nossa lei, mas enfim, por enquanto ela existe e o preso tem esse direito a sair na saída temporária. Né? Não é à toa aí que não é à toa que eles gostam e são apaixonados aí com a saída temporária. Né? É uma oportunidade aí de ver a família. Para quem realmente quer se ressocializar, de fato é uma coisa interessante. Né? Você ver a sua mãe, os seus pais, né? Bater aquele sentimento de culpa. Poxa, poderia estar aqui, vou ter que voltar agora. Né? Mas muitos aí, inclusive, saem para cometer novos crimes. É uma bagunça, né? E alguns nem voltam. Então você sai para visitar a família, frequenta curso supletivo e participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio. Né? Por exemplo, um concurso cultural e assim por diante. O prazo é não superior a 7 dias, então aqui é no máximo 7 dias, tá? 5 vezes no ano. O pessoal fala assim, pessoal, você está errado, né? 5 vezes ao ano não, porque a lei fala assim, você pode sair mais 4. Mais 4. Se você pode sair uma vez de 7 dias mais 4, pô, dá 5, né, velho? Me ajuda aí. Então, você pode sair 7 dias mais 4 vezes ao ano. Então, são 4 vezes de 7 dias? Não, são 5 vezes de 7 dias. Muita gente, pô, pessoal, você colocou errado aí, velho. São 4, não, são 5, não, são 4. Não, você que está colocando errado. São 5. E aí nós temos, então, também a nossa remissão. Vamos pegar aqui, ó. Remissão. O preso pode remir a pena por trabalho ou por estudo. No trabalho, o preso no fechado e no semiaberto podem remir. O aberto não pode remir pena por trabalho. Por estudo, tanto o fechado quanto o semiaberto e o aberto podem fazer remissão. Inclusive, nós temos aí a possibilidade de remissão por leitura. É uma remissão aí autorizada, prevista pelo STF. Tá? Ele permitiu aí a remissão por leitura. E aí, para cada 3 dias de trabalho, ele vai remir um dia da pena. Para cada 12 horas de frequência escolar,
divididas em 3 dias, ele vai remir também um dia da pena. Se o preso acidentar no trabalho, ele continua recebendo benefício. E em caso de falta grave, o juiz pode revogar até 1/3 do tempo remido, ou seja, ele perde ali, né, aquele tempo remido. Monitoração eletrônica. Então nós temos aqui 2 formas de liberar o preso e monitorar ele através de uma tornozeleira eletrônica. Então pode ir embora, eu vou te monitorar daqui. Tá? Quais são as possibilidades de utilizar a monitoração eletrônica? Primeiro, autorizar a saída temporária, que sempre será no regime semiaberto. Então ele vai lá visitar a família, quero ver se ele vai ficar lá 7 dias mesmo. Hoje não. Hoje em Minas Gerais, praticamente são poucos, ou quase não tem, presos, né? Não vou dizer porque quase não tem, porque não dá para saber em Minas Gerais todo. Mas, sim, praticamente não tem tanto tornozeleira eletrônica, então na saída temporária não existe fiscalização eletrônica. A fiscalização é presencial, hoje feita pela Polícia Militar. A Polícia Militar é quem faz em Minas Gerais essa fiscalização aí dos presos na saída temporária. Beleza? Se você tivesse ali a monitoração eletrônica, talvez ajudaria bastante, né? Colocar a tornozeleira e não precisa do policial militar ficar indo na casa do cara. E acontece muito, você conversa com muitos policiais militares, o policial militar passa às 8 horas da noite na casa do cara. Aí o cara tá lá, né? Não, tô aqui, ô policial militar, tudo bem. E se o cara estiver dormindo, e aí? O policial militar não pode entrar, ele não pode invadir a casa do cara, deixa eu ver se ele está dormindo. Então ele bate na casa do cara, não tem ninguém, o policial militar não pode dizer que o cara não está lá. O policial militar tem que dizer que passou lá e não foi atendido. Aparentemente não tem ninguém ali, ou se tem, estão dormindo, ou não me atenderam. O juiz não vai fazer nada. Por quê? Porque agora é diferente de eu ver o cara na rua, né? Então é diferente. Então o cara tranca a casa toda, o cara viaja para a praia, o cara viaja para outro canto, o cara faz o que quiser da vida. Com a monitoração eletrônica isso não acontece. Eu vou de fato monitorar onde é que esse cidadão está, né? A menos que ele faça igual Homem-Formiga, né? Ele tira a tornozeleira e coloca no cachorro, lá no caso o cara colocou na barata, né? Uma baratona lá. Para quem já viu esse filme vai lembrar aí. Ou ainda prisão domiciliar. Então a monitoração eletrônica é para monitorar uma saída temporária ou prisão domiciliar. Beleza? Galera, então finalizamos aqui a nossa lei de execução penal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, aqui, ó, deixa seu like. Muito obrigado aí. Você que acompanhou todas as nossas sequências de aulas aqui no telepresencial. Tá? Ficou uma aula minha aí pendente. Nós tivemos uns problemas técnicos aqui e acabou, né, o YouTube não transmitindo essa aula. Tá? Mas tentamos passar aqui as leis extravagantes aí para a Polícia Penal. Amanhã você tem um encontro marcado com todo o nosso time da aprovação aqui, de 8 às 18 horas no nosso canal aqui do YouTube. Então já deixa aqui, ó, ativado o sininho, já ativa o sininho aqui para você ser notificado, ficar por dentro. Vai começar às 7, 8 horas mais ou menos aí esse nosso Vale Tudo. Então acompanha, né? Fica com a gente aí, fica ligado que vai ser um negócio muito legal, vai ser um negócio muito bacana para você aí, nessa trajetória rumo à Polícia Penal, beleza? Independente se é concurso, se é processo seletivo, o importante é você ir preparado e mais ainda, aproveitar todo esse conteúdo, né, que você aprendeu, todo esse conteúdo aí e poder utilizá-lo em outros concursos que virão por aí, né, como por exemplo o socioeducativo, concursos municipais no próprio estado de Minas Gerais. Temos agora a Polícia Militar da Bahia, muitos alunos vão fazer a Polícia Militar da Bahia, um concurso excelente. Corpo de Bombeiro da Bahia, saiu socioeducativo do Espírito Santo, né? Eu ouvi dizer que esse concurso foi suspenso, mas ele vai acontecer. E a Polícia Penal do Espírito Santo está vindo logo aí também. Então tem muito concurso vindo, já tivemos muito concurso que já passou e tem muito concurso vindo por aí. Então são excelentes oportunidades. O que não dá é você treinar em cima da hora. Então ficar treinando em cima da hora fica difícil, né? A possibilidade de passar, de dar certo é menor. Então se você aí não se preparou da maneira que você acha que deveria, se você acha que faltou um pouco aí a sua preparação, tenta melhorar isso aí, né? Leva mais a sério os seus estudos, né? Vai de verdade, vai com tranquilidade, mas vai de verdade. Às vezes a gente quer ter pressa, porque a gente perdeu muito tempo. Você não precisa ter pressa, você não pode parar. Se você lá no início, quando saiu o edital, foi sem parar, pode estar certo que você está muito preparado. Agora você que, né, foi igual um doido, né? Foi taradão lá, estudou uma semana direto, janelou 2, 3 dias, depois deu mais um dia, janelou uma semana, e aquela bagunça. O sentimento de culpa só aumenta e aí você fica cada vez mais longe dos seus estudos. Então não faça isso, estude de verdade,
com foco, determinação e no mais, sucesso para você, beleza? Lembrando que temos a apostila do sócio cativo, tá? Chama aqui no nosso WhatsApp, temos um curso aí do sócio cativo, todo o conteúdo do edital e os resumos aí do sócio cativo é comigo, né? É particular meu, no Fraga BFC. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês, então. Fiquem com Deus. Aqui vale a pena. Valeu!